O Internacional chegou a um preço pelo atacante Pedro Henrique, ou pelo menos traçou os planos que poderiam ser exercidos em caso do jogador querer sair para a equipe do Flamengo. Uma reunião aconteceu entre a direção do Internacional e o staff do jogador, definindo esses termos. Em meio ao Donos da Bola dessa terça-feira, o presidente Alessandro Barcelos, vendo o debate sobre o assunto, mandou uma mensagem com informações importantes, mas principalmente uma mensagem com um posicionamento importante sobre o clube. Tudo sobre Pedro Henrique, que ao que parece, de fato, permanecerá no Inter, agora aqui na dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre Pedro Henrique e parece que a situação está se encaminhando para o fim dessas especulações ou fim dessas informações que estão surgindo sobre proposta do São Paulo, proposta do Flamengo, proposta da Malásia pelo jogador. Eu faço aqui uma linha do tempo, né? Eu lembro, o Pedro Henrique, ele despertou o interesse do São Paulo, que procurou o staff do jogador, despertou o interesse do Flamengo também, que procurou o staff do jogador. Em meio a isso, o Pedro Henrique também trocou de empresário, e esse novo empresário, como todo empresário faz, como é o serviço dele, buscou propostas e ouviu clubes interessados, entre eles o Flamengo. E do Flamengo, a gente já falou aqui, veio uma oferta salarial ao Pedro Henrique de R$700 mil por mês, que é mais do que o dobro do que o Pedro Henrique ganha no Internacional atualmente, que está na casa dos R$300 mil por mês. Bom, com essa proposta salarial em mãos, o Internacional tomou uma decisão de ir conversar com o Pedro Henrique. E dentro do que a gente tem de informações, houve uma mobilização da direção do Internacional para tentar encerrar esse assunto de propostas do Pedro Henrique de uma vez. E entre essas conversas, vai existir uma negociação também para que o Pedro Henrique tenha uma valorização contratual, até pela temporada que ele fez nesse ano de 2022. Mas isso, de certa forma, é até natural, não é o mais importante. O importante é que o Inter definiu internamente que o preço, caso o Flamengo queira o Pedro Henrique, caso o Pedro Henrique se interesse em deixar a equipe do Inter para ir para o Flamengo, o preço do Pedro Henrique parte de 4 milhões de euros. Tá? E essa informação foi trazida pelo João Batista Filho hoje, durante o Donos da Bola dessa terça-feira. O Inter estaria disposto a conversar com o Pedro Henrique somente a partir de 4 milhões de euros. E somente em caso do Pedro Henrique querer deixar o Internacional, não aceitar propostas de aumento salarial e querer ir para o Flamengo por esse valor salarial que eu citei aqui. Essa informação ela foi trazida pelo João Batista Filho e, durante o Donos da Bola, e aí chamou a atenção de todo mundo, o presidente Alessandro Barcelos enviou uma mensagem para o Leonardo Meneghetti, trazendo o posicionamento institucional do Internacional a respeito dessa história. E uma mensagem importante do presidente, que acredito que estava assistindo também o programa, e em meio àquele debate o presidente tratou de dar o posicionamento dele. Bom, o presidente disse que não recebeu nenhuma proposta do Flamengo. A multa rescisória do Pedro Henrique é de 360 milhões de reais para o mercado brasileiro e 60 milhões de euros para o mercado exterior, que são valores parecidos, mas que é normal. A multa para o mercado exterior, tu baliza pelo euro, e a multa no mercado nacional, tu baliza pelo real. Não muda isso, é 360 milhões de reais, independente da cotação para o Brasil, 60 milhões de euros, independente da cotação para fora do Brasil. Essas são as multas rescisórias do Pedro Henrique. E o presidente disse que não houve nenhuma proposta de nenhum clube pelo Pedro Henrique para o Internacional e que qualquer coisa diferente disso seria especulação de pessoas que não têm o mesmo interesse que o interesse do Internacional. Essa é a posição e a mensagem institucional do presidente Alessandro Barcelos em meio ao programa Donos da Bola. Mas aí eu preciso ponderar com vocês aqui uma situação. A mensagem do presidente Alessandro Barcelos, ela não descarta a informação que a gente deu. Ela não descarta as informações que o João Batista Filho trabalhou, por exemplo, de que o Flamengo, de fato, chamou o staff do Pedro Henrique para conversar, para oferecer esses R$700 mil por mês. Isso é uma informação, isso é um fato, e obviamente que isso não necessariamente precisa ter o aval ou ter o crivo
do presidente do Internacional. Isso pode acontecer sem que o presidente do Internacional saiba, apesar de que com certeza ele sabe de que isso aconteceu. E obviamente, o presidente ali naquela mensagem, ele deu um tom rígido, ele deu um tom intransigente até do Internacional, que é um endurecimento natural que o Inter passaria a ter em qualquer tipo de negociação e principalmente em uma negociação que o Inter não quer fazer. E aí a gente vai para o principal disso, que é o Inter só negocia o Pedro Henrique se o Pedro Henrique quiser. E o Pedro Henrique só iria para o Flamengo, ele já disse isso, se o Inter quisesse vender. Nem o Inter quer, nem o Pedro Henrique quer. Então é muito difícil que saia negócio. Deve haver uma conversa para uma valorização contratual, para um contrato um pouco mais seguro. Bola para frente, é isso, e ele segue no Internacional. E aí tem um outro fator ainda que eu vou colocar para afastar ainda mais a possibilidade do Pedro Henrique sair do Internacional. Gente, 4 milhões de euros é um valor estratosférico. Há o debate de que 4 milhões de euros é pouco para o Internacional, e eu posso até concordar com isso. Pode ser pouco para o Inter, mas é muito para quem paga. 4 milhões de euros para um jogador de 32 anos. Então, no suco dessa batida toda, é muito difícil que o Pedro Henrique deixe o Internacional. E isso está cada vez mais claro e encaminhado. A posição do Inter é uma posição firme, ela é uma posição irredutível, até dentro do que trouxe o presidente Alessandro Barcelos. E o Pedro Henrique não está tão interessado assim em sair. Tudo deve convergir para uma permanência do jogador com um contrato um pouco alterado para as próximas temporadas. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!